Olá, pessoal. Eu me chamo Marcelo Alcântara Holanda, sou professor associado de Medicina Clínica e coordeno o setor de ensino do Hospital Universitário Walter Cantídio, aqui na Universidade Federal do Ceará. Nessa videoaula, eu vou abordar, de uma maneira bem sintética, algumas ideias sobre origens e desafios dos profissionais de saúde do século XXI. Tratando-se de um tema tão abrangente, eu resolvi didaticamente separar essa apresentação em alguns pontos ou ideias ou eixos centrais. Claro, não poderia deixar de citar a medicina hipocrática como a base da medicina que temos hoje em dia, mas enfatizar três grandes inflexões na história da medicina e da educação médica: o Iluminismo e a Revolução Francesa, o cientificismo e o relatório Flexner, a era do conhecimento, a revolução digital, a genômica e a modernidade líquida dos tempos atuais. Então, abordando do princípio, há cerca de 2.400 anos, na Grécia Antiga, particularmente na ilha de Kos, viveu o nosso conhecido Hipócrates. Hipócrates defendia na escola de Kos que a doença era resultante essencialmente de um desequilíbrio, de uma desarmonia entre diversos sistemas orgânicos, entre o homem e a natureza, entre o homem e o seu ambiente, né? Tanto o ambiente ecológico, propriamente, como a sua relação com hábitos, né? que as pessoas vivenciavam. Isso foi uma grande revolução na época, e este era o modelo de medicina que aconteceu no período clássico. Porém, veio a Idade Média e só com o Iluminismo e a Revolução Francesa é que tivemos uma verdadeira inflexão de uma nova medicina, inclusive com o nascimento da clínica e com alguns aspectos da modernidade. Este quadro é o tríptico famoso chamado Jardim das Delícias, de Hieronymus Bosch, um pintor europeu que fez esse quadro mostrando desde a criação, passando pelo Jardim do Éden, das Delícias, até do lado direito, vale a pena enfatizar, o que seria o inferno. E nessa situação de inferno, a gente vê a saída de uma condição do divino, do maravilhoso, para uma condição do humano, aqui inclusive com uma figura, né, antropomorfa, cujos pés são árvores, o homem-árvore. Né? Essa é uma condição de pré-iluminista, e essa condição ela tem influências até os dias de hoje. Vejam aqui a capa de um livro famoso de um escritor argentino jovem, o Carlos Daniel Aleto, livro do ano passado, Anatomia da Melancolia. É um livro que tem na capa um quadro do Homem-Árvore que se caracteriza como provavelmente uma cópia ou até o original do Homem-Árvore anterior que a gente via aqui do trabalho do Hieronymus Bosch. Este livro, ele conta a história tendo como personagem principal a figura do Andreas Vesalius. O Andreas Vesalius foi o primeiro grande anatomista da história. Também no século XVI, ele foi um dos primeiros a descrever, por exemplo, a anatomia humana, mas também, vocês estão vendo um Foley ventilando um animal, né, num experimento, a descrever um modelo experimental, vejam só, de ventilação mecânica. Algo que agora, basicamente do século XX, da segunda metade para cá, que nós passamos a empregar nas UTIs pelo mundo inteiro. A importância dessas pessoas, portanto, uma virada de padrão de medicina e de atenção à saúde é fenomenal. Essa é a capa do trabalho do Andreas Vesalius, século XVI, De Humanae Corporis Fabrica, mostra a figura do Vesalius fazendo uma apresentação de dissecção para uma plateia de pessoas interessadas em conhecer aquilo que era absolutamente secreto, que era a anatomia do corpo humano. Ainda hoje, a anatomia do corpo humano nos fascina. Essa é uma imagem
da Real Bodies Exposition, né? Uma exposição de anatomia que circulou o mundo inteiro, geralmente em museus ou shopping centers ou outras instituições, onde as pessoas iam e ficavam fascinadas por essa nova maneira de expressar a anatomia, né? Então vejam a importância também de onde vem, né, tudo isso. E na época da Revolução Francesa e no Iluminismo, a gente podia identificar, exatamente precedendo a Revolução Francesa, três profissões que se alinhariam como associadas aos cuidados com a saúde. Seriam elas o físico, o barbeiro e o alquimista. Então aqui temos uma figura de Giovanni Della Torre, esse personagem segurando um livro, né? E o seu filho Niccolo. Aqui mostra o physician, quer dizer, o médico da época, o médico do período pré-Revolução Francesa, onde o saber todo e toda a fonte de poder ficava num conhecimento, mas um conhecimento restrito aos livros. Do lado dele, o seu filho, que seguiu a carreira de médico. Aliás, uma prática que se mantém até os dias de hoje, né? As famílias e linhagens de médicos ou de outros profissionais de saúde que vão passando a profissão para os filhos. Então esse era o padrão de médico no Iluminismo, na pré-Revolução Francesa. O cirurgião dentista, aqui temos uma pintura de Caravaggio, um sujeito arrancando aqui ou fazendo algum procedimento no dente do paciente ou na boca do paciente, provavelmente aqui com muito vinho para aliviar a dor, não havia anestesia nessa época. A gente observa que esse era uma figura, um profissional, vamos dizer assim, que não era considerado médico, era considerado barbeiro e que depois, a gente vai ver, foi incorporado como cirurgião e depois como médico, assim como physician. E uma outra categoria eram os alquimistas, chamados alquimistas práticos. A gente vê uma figura de um alquimista sentado na sua casa, mas com objetos para fabricar através de combinações de substâncias, diversas formas de tratamento que eram usadas na época. O alquimista precedeu aquilo que viria a ser depois o apotecário e, em seguida, o farmacêutico, né? Então, tínhamos essas três profissões. E no final do século XVIII, aconteceu a queda da Bastilha, como símbolo máximo da Revolução Francesa. Esse quadro é de 1789, o ano da Revolução. E com a Revolução Francesa, todos os conceitos aristocráticos, né, toda a aristocracia de uma nobreza que detinha o poder foi questionada e novas figuras surgiram a partir da burguesia, entre eles Pinel, o famoso Pinel, que fez uma reforma importante na atenção hospitalar de pacientes com doença mental, por exemplo. Ainda o Fourcroy e Cabanilles, esses três, foram figuras essenciais de uma reforma que se deu em seguida à Revolução Francesa, uma reforma de toda a educação médica e até mesmo da conceituação do que é ser médico, né, nessa condição. Vale lembrar que nesta época houve até a iniciativa de se criar uma escola de saúde para promover a saúde e que envolveria vários tipos de profissionais. Essa ideia não foi para frente e o que realmente foi decisivo foi o relatório de Cabanis, em que propõe uma reforma na medicina da época que se caracterizou por uma situação em que haveria uma união dessas profissões, vamos dizer assim, dessas protoprofissões, que seria o physician, o físico, o cirurgião dentista e o apotecário, em uma só. E as ordens e sociedades médicas seriam as instituições novas que poderiam estabelecer, regular, estabelecer padrões de regulação e de funcionamento de novas escolas médicas e da própria profissão. Nessa época, uma época de profundo racionalismo, surgiu a importância de correlação anatomoclínica e a química sendo considerada uma ciência
fundamental ou primordial em relação às demais na época. Surgiu o internato. O internato, tal qual conhecemos hoje, aquele período de ensino e de formação do médico dentro do hospital. E o próprio conceito de hospital passou a ser melhor definido. Ele deixou de ser uma hospedaria para os indigentes, para as pessoas consideradas miseráveis, para se tornar um ambiente realmente destinado exclusivamente aos pacientes. Notem que o termo hóspede ainda vem dessa época, né? E isso foi muito importante para o avanço das escolas médicas. Essa figura ilustra um profissional, ou que seria uma pessoa, examinando uma criança com possível difteria. Recentemente eu visitei um paciente com um colega, um paciente aqui do que seria Nova Nobreza, era filho de um político, e não havia nem lanterna, nem espátula para baixar a língua. E a manobra que vocês estão vendo aqui, dos 2 dedos baixando a língua para examinar a faringe, esse meu colega, que é um médico muito experiente, foi lá e fez, e deu um diagnóstico muito fácil de amidalite, né? Então vejam que a valorização da clínica, ela surge muito forte no século XIX. E durante todo o século XIX, até a transição para o século XX, esse era o padrão de uma visita médica tradicional. Observem atentamente quem detém o poder, quem tem o conhecimento, quem dá realmente as cartas aqui no final do século XIX e início do século XX, em Viena, nesse filme de John Huston. Já vou dizer qual é o nome do filme. Vejam só. A new patient, Herr Professor. Mysteria, who admitted this patient? I did, Herr Professor. Are you ignorant of my rule, barring so-called hysterics from my department? Vários aspectos interessantes nessa cena, né? A cena que mostra aqui Montgomery Clift como o Dr. Freud da época. Este é um cenário onde a hierarquia é basicamente do médico em relação a toda a equipe de saúde. Vocês verem, as enfermeiras praticamente batem continência e se abaixam para o médico todo-poderoso realizar a sua visita à beira do leito. E a questão do uso do racionalismo, do conhecimento, de um aspecto científico que surgiu com a clínica no século XIX. Eu participei de muitas visitas médicas com essas mesmas características desta aí. Atualmente muito mudou. E é isso que a gente vai discutir depois na parte seguinte desta apresentação. Essa primeira parte termina aqui. A gente falou então um pouco da origem hipocrática e bastante do período iluminista e Revolução Francesa e seu impacto na medicina. E na parte a seguir a gente vai abordar a evolução do cientificismo e o impacto do relatório Flexer nos Estados Unidos, tá bem?